Queridos, eu quero dizer, grandes coisas o Senhor está por fazer. Só que a pergunta é, será que nós estamos posicionados? Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos atentos? Vocês lembram quando o profeta estava para ser tomado, e ele chegou para o seu discípulo e disse: pede-me o que queres, antes que eu seja tomado de ti. E ele pede porção dobrada do Espírito. E sabe o que o profeta diz para ele? Então é o seguinte: se tu estiveres olhando para mim, quando eu for tomado de ti, assim será. Senão nada feito. O que essa mensagem está sendo, o que essa mensagem está transmitindo para nós hoje, queridos? É que é necessário dedicação, empenho e atenção, queridos. O diabo está trazendo um monte de entretenimento, um monte de coisas para nos distrair. E muitas vezes, em vez de nós estarmos então atentos e sensíveis à voz de Deus, nós simplesmente, aquilo que estava para acontecer, aquilo que Deus estava para derramar sobre a nossa vida, simplesmente passa desapercebido muitas vezes. Se tu estiveres olhando para mim, assim será contigo. Ou seja, se tu estiveres com atenção, se tu estiveres te dedicando, se essa for a tua prioridade, assim será contigo. Você está entendendo essa palavra, sim ou não? Diga a Deus que a partir de hoje, a tua palavra, a tua obra, a tua presença, a tua manifestação sejam prioridade na minha vida. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 12, nós vamos ver o porquê de fazermos 7 semanas, não os 7, mas porque nos reunimos aqui seguidamente como um propósito mesmo. Toda terça-feira, meu irmão, não fale, não falte, não perca. Toda terça-feira. Eu estou sendo enfático, amados, porque às vezes nós vemos, já fizemos debaixo da ordem de Deus outros propósitos assim. Aí no primeiro tem um tanto de gente, no segundo dá uma diminuidinha, no terceiro parece que dá uma animadinha, no quarto dá uma diminuída, no quinto dá mais, e no sexto, e as pessoas perdem. Diga para você mesmo, eu não vou perder. Diga, eu não vou perder o que Deus tem para mim. Amém, igreja? Diga, eu sou um vitorioso com Jesus. Glória a Deus. Ai, pastor, isso aí parece aquelas coisas de programação, né? Eu não vou falar o resto aí porque eu não quero falar mal de ninguém. E não estou. Mas não é, queridos. Nós estamos fazendo o que nem o salmista fez. O salmista dizia para ele mesmo: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. É invertido, né? Eu acabei invertendo o versículo. Bendize a minha alma ao Senhor. Ele dizia para ele mesmo. A nossa mente, queridos, ela nos prega muitas peças. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Nós não podemos ser guiados pelo nosso coração, queridos. Nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Amém, amados? Atos capítulo 12, vamos lá, versículo 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Já usei esse texto há uns meses atrás, mas preciso nessa noite mais uma vez tocá-lo. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto, obrigado filho, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, diga, 16 soldados, para cuidarem de um homem só. Querido, só aqui, vamos parar aqui no versículo 4. Só aqui a gente já vê, a gente já detecta, a gente já entende como esses homens temiam um servo de Deus. Para quê? 16 homens para cuidarem de um único pescador.
Você está vendo essa palavra aqui, sim ou não? Da mesma forma, quando eles estavam para prender o profeta, a Bíblia fala que eles cercaram a cidade inteira com carros e cavalos fortemente armados, porque temiam o poder de Deus naquele profeta. Por isso eles colocaram 16 homens para cuidarem agora de Pedro, porque eles sabiam que havia algo por trás disso tudo. Eles queriam mostrar para o povo que não, justamente porque eles sabiam que sim, que Deus estava por trás daquilo tudo. Muitas vezes, escute o que eu vou lhe dizer, muitas vezes pessoas vão se levantar contra você, para tentar provar que Deus não está com você. Já fizeram isso comigo muitas vezes. Pessoas se levantando para me caluniar, para falar mal de mim, para criticar, simplesmente pelo desejo de mostrar que eu estava errado, ou que eu estou errado. Mas eu quero dizer uma coisa, queridos. Quando nós estamos na presença de Deus, nós não precisamos lutar essas lutas. Nós precisamos tão somente nos colocar de joelho. Talvez, como muitas vezes eu fiz, madrugadas agonizando na presença de Deus. E quando Deus está conosco, a vitória é certa. Diga, quando Deus está conosco, a vitória é certa. Diga, quando Deus está conosco, a vitória é certa. Vamos lá. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, ele viu que foi muito bacana, que ele chamou a atenção do povo judeu. Quando eles mataram, a Tiago a fio de espada, isso agradou os judeus. E Herodes estava querendo, vamos dizer assim, oferecer pão e circo para o povo. E eles estavam querendo fazer a mesma coisa agora com Pedro. Pedro lá preso, sem provavelmente nenhuma chance de escapar disso. Diz o seguinte: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas havia oração incessante. Diga, oração incessante. Diga, Pedro estava preso. A intenção era de maltratá-lo, talvez matá-lo. Mas havia oração incessante por parte da igreja em favor de Pedro. Que talvez hoje o diabo já montou um circo na sua volta. Talvez hoje, nos dias de hoje, nas últimas semanas, nos últimos meses, o diabo conseguiu montar um circo ao seu redor. Conseguiu construir fortalezas, muralhas intransponíveis. Parece que você não vê como você vai escapar dessa situação. Parece que você não vê como você vai sair desse problema. Mas quando há oração, o reino espiritual começa a se mover. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos não sentiram hoje, talvez, dificuldade para chegar nesse culto? Levante a sua mão, eu quero ver. Quantos sentiram dificuldade para vir no culto hoje? Pode levantar a mão, não tenha vergonha, não tenha vergonha. Quantos sentiram que parece que alguma coisa estava querendo impedir você de chegar aqui? Aí algumas mãos levantadas. Eu quero dizer que, na verdade, se isso aconteceu, é porque há algo muito grande da parte de Deus sobre a sua vida. Algo muito especial que Deus quer fazer na sua vida. E vou dizer mais, vai acontecer isso na segunda noite, na segunda terça-feira, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, e assim sucessivamente. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que se você buscar, o diabo sabe que se você orar, as coisas que Deus tem reservado para você, elas vão vir sobre a sua vida. Mas havia oração incessante por parte da igreja em favor de Pedro. Quando Herodes estava então para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia. Diga, Pedro dormia. Agora eu vou partir para um outro ponto. Talvez você veio aqui não por você, talvez você veio para buscar aqui por um parente. Que é o que está acontecendo aqui, por um amigo, por um irmão da igreja. Por uma família inteira. Talvez essa família, talvez essa pessoa, talvez o seu marido, talvez a sua esposa, talvez os seus filhos. Talvez você está orando agora, talvez você precise orar por causa de um filho. Um filho que não quer saber de trabalho, um filho que não quer saber de estudo, não quer saber de ajudar em casa, e você lá desesperado. Pode parar de ficar desesperado, e vamos agora nos desesperar por Deus. Porque Deus pode todas as coisas. Diga, Deus pode todas as coisas. Diga, Deus pode todas as coisas. Olha o que a Bíblia fala, Pedro estava dormindo, queridos.
Pedro estava dormindo, mas por causa da oração da igreja, talvez o seu filho, a sua filha, o seu marido, sua esposa, o seu amigo, o seu familiar, seja lá por quem você esteja orando agora, seja lá qual é a causa, qual é o motivo do seu propósito de oração, talvez essa pessoa esteja completamente alheio, assim como Pedro estava dormindo. Pedro não estava prestando atenção no mover, não que ele estivesse desconectado espiritualmente, mas por estar dormindo ele não estava conectado no que estava acontecendo. Pedro estava dormindo. Diga, Pedro estava dormindo. Mas Deus não dorme. Aqui a Bíblia se confirma, queridos. A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Veja que Pedro não estava aqui pedindo para um advogado. Nada contra, né, os nossos irmãos queridos, preciosos, que têm essa função tão importante. Mas ele não estava clamando por justiça. Ele não estava gritando, fazendo uma rebelião, tentando comunicar com outros presos, dizendo, vamos fazer um motim aqui, que é o único jeito da gente escapar. Não, queridos. Mas tinha uma igreja que orava por ele. Pedro, preste atenção, Pedro era o motivo da oração. Não vou dizer que Pedro era o problema, mas Pedro estava em problemas. Amém, igreja? Diga, Pedro é quem estava em problema. Mas porque a igreja orou, Deus agiu em seu favor. Talvez o seu filho, a sua filha, não estou dizendo que ele é o problema, mas talvez ele esteja em problemas. Seu marido, sua esposa, talvez sua questão, a sua situação financeira. Mas se houver oração incessante, e na verdade, queridos, essas 7 terças-feiras que nós vamos fazer agora aqui, elas não podem se resumir, grave isso no seu coração, não pode se resumir a tão somente terça-feira. Terça-feira a gente vai dar um gás, amém, amados? Mas você vai ter que estar em guerra na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda. Terça-feira você vem aqui, recarrega as baterias e vamos de novo. E é na quarta, e é na quinta, e é na sexta, e é no sábado. Nós vamos bombardear o inferno. Nós vamos bombardear o inferno, assim como essa igreja fez. Havia oração incessante. Oração incessante, como amigo inoportuno, batendo na porta, alto da noite. Tem como me ajudar aí? Não, vai-te embora, já é muito tarde. Não, mas eu preciso de ajuda. Lembra da parábola, da história do amigo inoportuno? Não, mas me ajuda. De tanto bater, o dono daquela casa abriu, o que tu precisa? Nós vamos fazer assim com Deus também, amados. Nós vamos fazer desse jeito com Deus, amém, igreja? Amém, amados? Vocês lembram o rei Ezequias, os planos que Deus havia contado, inclusive o próprio rei era, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Então os planos de Deus já estavam ditos, já estavam confessados, já estavam declarados. Tu vai morrer e certamente vai morrer e não vai viver. Deus ainda foi enfático, tenho temor de falar isso, mas foi redundante. Não vai morrer, vai ficar vivo. Certamente morrerás e não viverás. Só que Ezequias clamou a Deus. Ezequias rasgou o coração diante de Deus. Talvez já haja um decreto contra a sua vida. Talvez já haja um decreto contra as suas finanças, contra a situação do seu casamento, contra a situação financeira da sua empresa, ou lá no seu trabalho. Talvez já haja um decreto de que você faliu, de que você acabou, de que você vai ser demitido no final de semana agora. Mas se nós clamarmos, mas havia oração incessante por parte da igreja. Que haja oração incessante através de você, meu irmão. Por esse familiar, por esse amigo, por esse irmão, por esse filho, por essa esposa, por essa filha, por esse marido. Oração incessante. Oração incessante. Talvez você está vendo a sua esposa sem forças, talvez você está vendo o seu marido sem forças. Ore, seja apoio, seja sustento. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, aleluia,
Esses poréns aqui, amados, são os poréns que rebentam com as forças das trevas. São os poréns de Deus que rebentam com as fortalezas de Satanás. Entenda isso. Não importa o tamanho da fortaleza que o diabo construiu, e você não consegue acessar o coração do seu filho. Não importa a fortaleza que Satanás construiu, e você não consegue acessar o coração da sua filha, do seu marido, da sua esposa. Quando Deus traz esses poréns na sua palavra, a coisa muda de figura. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram. Você ouviu isso? Diga: as cadeias caíram. Simplesmente, queridos, as cadeias caíram. Quando Deus traz a libertação, não é necessário fazer força. Não é necessário espernear. Talvez você esteja esperneando até hoje por uma situação na sua casa. Talvez você esteja fazendo a maior força que você já fez na sua vida, e simplesmente a coisa não acontece. Vamos clamar para que Deus faça nessa noite. E Deus vai fazer, queridos. E Deus vai fazer, amados. Porque eu estou de fato, desde o final do ano passado, pedindo a Deus: Deus, o Senhor manda, o Senhor fala, Deus, quando o Senhor quiser que nós façamos outro propósito, o Senhor avisa no meu coração, Deus, que eu vou fazer. Está lá minha esposa, então os meus filhos aqui que são testemunhas. Eu não movo uma palha se Deus não me disser para eu fazer, amados. Também quando Ele fala, eu saio patrolando, às vezes até me atrapalha um pouco com as pessoas. Mas é a vontade de fazer o que Deus mandou fazer. É a vontade de fazer aquilo que Deus mandou fazer. E Deus está mandando, queridos. E se Deus está mandando, são os porém celestiais. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Eu declaro sobre a tua vida. Eu declaro sobre a sua vida, eu declaro em nome de Jesus, os anjos de Deus agora sendo liberados para virem descerem em teu favor. Eu declaro isso sobre a tua vida, eu declaro isso sobre a tua casa, eu declaro isso sobre as tuas finanças, eu declaro isso sobre a tua família. Receba, 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 receba. Os anjos do Senhor, como diz a palavra, os anjos ministradores. Queridos, vocês não vão sair daqui do mesmo jeito que vocês entraram. Ninguém vai sair. Você que está participando desse culto, você não vai terminar esse culto da mesma forma como quando você começou. Está vindo um revestimento especial da parte de Deus sobre nós. Diga: um revestimento especial. Diga: Deus está colocando sobre mim um revestimento especial. A armadura de Deus está sendo colocada sobre minha vida. Aleluia. Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Simplesmente caíram. Igual aos muros de Jericó, ruíram aquelas muralhas. Igual o mar se abriu, queridos, para o povo passar. Igual quando Pedro caminhou por sobre as águas. Igual quando o profeta ordenou e aquele machado flutuou de dentro das águas. Igual aquele profeta que clamou, amados, e simplesmente veio fogo do céu. Deus respondendo por fogo. Deus vai responder por fogo agora. Deus vai responder por fogo. Diga: Deus vai responder por fogo agora. Sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre as minhas finanças. Diga: Deus, vem com o teu fogo. Diga: Deus, vem com o teu fogo. Vem com o teu fogo, Senhor. Alguém vai dizer: por que o pastor fica falando todas essas coisas aí?
E se eu te disser que enquanto eu orava, semana passada, por isso, era essa música que vinha no meu coração. São coisas que Deus vai fazendo para confirmar, queridos. Não perca o que Deus vai fazer. Você não foi trazido aqui para você ficar vendo os outros receberem milagres. Diga, eu não vim aqui para ver os outros receberem. Eu vou ver, eu vou me alegrar, eu vou exultar o nome do Senhor. Mas eu vou ver na minha vida, na minha família, os mais lindos e poderosos milagres. Hoje eu estava vendo o nosso canal da Manancial da Graça e eu encontrei, Tiago, o testemunho da Débora. Eu e o Timóteo assistimos ele todinho. Até salvamos lá, porque nós estávamos com 2 canais, lembra? E um deles eu vou tentar finalizar para não dar confusão. Porque tem gente que está se inscrevendo no antigo. Acredita? Então a gente tem que dar um jeito lá. Daí eu salvei aquele testemunho. Queridos, a esposa do Tiago é minha prima. E ela sofria de esclerose múltipla. E foram feitos muitos exames. Estava ouvindo aquele testemunho e me alegrando. Nós fomos ministrar no auditório Dante Baroni. E ela passou mal aquele dia. Ela conta no testemunho. Eu acho que 1 ou 2 dias depois, ou no mesmo dia, ela passou mais mal ainda. E simplesmente, eu acho que no outro dia ela estava lá no banheiro escovando os dentes. E sentiu que não tinha mais forças para escovar. E foi indo e caiu. Rapidamente, ela já não conseguia mais se mover. Eu não conseguia se mover. Milhares de pessoas já assistiram aquele testemunho, cara. Milhares. E ela não conseguia falar, mas de repente veio uma força sobrenatural. Ela conseguiu chamar pela sua irmã, a Esther. E aí o meu tio Wilson, eles levaram ela às pressas para o hospital. E ela começou a ter uma convulsão atrás da outra, uma convulsão atrás da outra, uma convulsão atrás da outra. E para quem não sabe, esclerose múltipla não tem cura. Não tem cura. Mas ela nesse processo, baterias e mais baterias de muitos exames, ela tomando mais de 30 remédios por dia. Tiago ainda teve que aprender a dar injeção, porque muitos ela tinha que tomar via injeção. Era a família orando, mas havia oração incessante. Mas havia oração incessante. Era o Tiago com certeza orando noite e dia, declarando, né? Ele declarando, ainda está no testemunho, né? Os médicos vão dizer, não sei como é que pode, vai dar confusão nos médicos. E ela conta que um dia nós oramos e ela caiu tocada pelo Espírito Santo de Deus. E ela disse que era um fogo que invadiu o corpo dela, que ela mal podia suportar. Está no vídeo isso. E ela entendeu que ali Deus começou a confirmação de tudo que já estava sendo orado pelo marido, pelos pais, por nós, toda a igreja. Para resumir a história, amados, nós vamos resgatar esse vídeo e vamos colocar nesse canal aqui. Esse que você está assistindo agora. Já está resgatado. Uau! Simplesmente, lá pelas tantas, a médica, mas era uma junta médica cuidando do caso dela. Porque simplesmente as coisas começaram a desaparecer. Simplesmente começaram. E daí a médica dizia, olha, a gente decidiu, esse foi o termo que ela está no vídeo. A gente decidiu que tu não tem mais esclerose, que tu não tem esclerose. Só que tinha muitos e muitos outros exames que detectavam o problema. E, inclusive os médicos não conseguiam entender, esse é um detalhe importante, como é que ela, com aquele grau de esclerose múltipla, não estava ainda numa cadeira de rodas, sem poder se movimentar e sem falar. Era assim que o diabo queria ela, a minha prima, a tua esposa, cara. Era assim que o diabo queria ela. Esse era o plano desgraçado, perverso de Satanás. Mas eles em fé, a igreja em fé, mas havia oração incessante. Incessante, diga incessante.
Queridos, os médicos tiveram que decidir, eles não conseguiram entender, mas eles tiveram que decidir. Daí ela disse para Débora: olha, você está entendendo o que está acontecendo? Ela: não, eu estou sim, amém, amém, eu entendo. Não, tu não está entendendo, não existe cura. Então nós vamos ter que fazer mais alguns exames. Até que eles chegaram no final. Diz a minha prima que ela queria sair pelo centro de Porto Alegre abraçando todo mundo e contando para todo mundo que ela estava curada. E foi declarada, mas quantos anos faz isso já, Tiago? Uns 7 anos, né? Faz uns 7 anos, amados. Minha prima já era para estar numa cadeira de rodas. Na verdade, naquela época já era para ela estar. Mas o poder de Deus disse não. Ainda o Tiago profetizou isso. Ele disse para ela nesse dia: os médicos vão ficar confusos porque Deus vai deixar cicatrizes aí. Então, sabe o que é mais louco nisso tudo? Que o Tiago lembrou agora? Que as lesões continuam aparecendo nos exames, mas simplesmente... Ó, tá ela aqui mandando mensagem, ó. Simplesmente, obrigado, Davi. Simplesmente, todas as muitas lesões que a colocariam numa cadeira de rodas, que a deixariam sem falar, com todo respeito à minha amada prima, vegetando, simplesmente são lesões inativas. Não tem poder contra o poder de Deus. Não tem! Não tem! Ela escreve aqui para mim: assistindo agora novamente o que Deus fez na minha vida. E deu um monte de carinha chorando. Que Deus faça milagres na vida de outros através dessa minha cura. Glória a Deus, estou emocionado aqui. E como não ficar? Como não ficar, queridos? Ali à direita ali tem outro milagre gigantesco. Dona Belk Laila foi acometida de um câncer agressivo, mas simplesmente ela foi mais agressiva ainda do que esse câncer. Foi mais agressiva em Deus. Ela se lançou em fé, como uma mulher, uma gigante de Deus. E a igreja em oração incessante, mas havia oração incessante. Está lá, mas curada, 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 curada. Curada para a glória de Deus. Há umas 4, 5 semanas atrás, mais ou menos esse canto aqui, veio um rapaz, nós levamos para o lado dali. Eu, o irmão Batista e mais alguns estávamos ali orando. Um rapaz que nunca tinha enxergado pelo olho esquerdo. Nunca, nunca, nunca. Porque quando ele tinha 1 ano e 5 meses mais ou menos, ele teve várias, parece que 5 ou 6 AVCs. 1 aninho e pouco de idade, 1 e 5 acho. 5 ou 6 AVCs e não sei quantas convulsões. E ele ficou com sequelas no seu corpo. E uma delas foi o seu olho esquerdo completamente cego por toda a vida. Mas quando nós oramos aqui nesse canto, amados, aquele olho cego simplesmente foi aberto pelo poder de Deus. O poder de Deus, esse poder que está aqui nessa noite para abrir qualquer problema na tua vida, qualquer causa, receba de Deus. Mas havia oração incessante. Havia oração incessante. Diga: hoje é o começo. Diga: hoje é o começo de uma guerra que eu vou travar. E eu vou vencer no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Vamos todos ficar de pé então em nome de Jesus.